Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas dá ordens, e eles lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Santo Deus amado, graças te dou, meu Pai, porque o Senhor é misericordioso. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, faça uso de mim, Senhor Deus, e que as palavras proferidas aqui nessa noite não sejam as minhas, mas as tuas, Pai amado. Em nome de Jesus, meu Pai, vem trazer a mensagem edificante para a tua igreja, meu Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Deus. Pois, Pai amado, o Senhor quer nos ensinar em todo o tempo, em períodos de dificuldade, em períodos de fartura. O importante, meu Deus, é que nós entendemos que o Senhor quer sempre o melhor para nós. Por mais difícil que as coisas sejam, o Senhor quer sempre o melhor para nós. Como diz a tua palavra no livro de Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a ti. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, essa é uma palavra, um trecho bastante conhecido, onde cada irmão aqui já ouviu algumas dezenas de vezes, certamente, essa passagem. Mas eu quero, aqui nessa noite, meus amados, falar não somente da tempestade e do medo que aqueles irmãos, aqueles discípulos passaram, mas da importância de nós termos Jesus no barco das nossas vidas, de nós termos Jesus nos nossos corações, de nós termos Jesus nas nossas mentes, porque como o próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é com esse entendimento, meus irmãos, que eu quero discernir com vocês, discorrer nessa mensagem nessa noite. Agora é importante, meus irmãos, a gente entender como as coisas de Deus são maravilhosas e como é preciso nós nos atentarmos aos fatos acontecidos, aos fatos ocorridos, para que a gente entenda verdadeiramente qual é o significado da mensagem ou aquilo que a Bíblia está nos ensinando, ou aquilo que Deus, através da Bíblia, está nos ensinando. Vejam que nós nos atentamos sempre ao fato de que houve uma grande tempestade, o barco estava a ponto de naufragar, e aqueles discípulos a quem Jesus chamou e perguntou, a quem Jesus os indagou: onde está a vossa fé? Mesmo com Jesus no barco, mesmo aqueles irmãos, aqueles discípulos sendo
conhecedores dos feitos que Jesus fizera, dos milagres que Jesus fizera, dos ensinamentos de Jesus. Naquele momento, eles se aterrorizaram, eles se amedrontaram, a ponto de questionarem com Jesus: não te importa que naufraguemos? Estamos afundando e tu dormes. Bem, mas eu quero compartilhar a continuação dessa mensagem com vocês, a partir do versículo 26, nós lemos até o 25, para que nós possamos entender que esse ensinamento de Jesus, ou essa tempestade, ou esses levantes, tentavam impedir que algo maior acontecesse. O feito de Jesus foi tremendo ali, repreendendo o vento, repreendendo as ondas do mar. Mas o feito maior ainda estaria por vir, porque o que Jesus fez ali, somente os discípulos viram e somente deixaram de naufragar, o que é uma grande coisa. Mas existia algo maior que Jesus estava por fazer, e que antes disso tiveram que enfrentar uma tempestade, tiveram que enfrentar uma grande dificuldade. Então, meus irmãos, a palavra diz a partir do versículo 26, continuando: zarparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza do outro lado do lago da fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que havia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: que desejas comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu: qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, porque eram muitos. Meus irmãos, existia algo muito maior que Jesus ia fazer na vida daquele endemoniado. Jesus iria expelir os seus demônios, Jesus iria curar aquele homem. E o que eu estou querendo que nós nos atentemos nessa noite, meus irmãos, é que quando Deus está para fazer algo grande, algo extraordinário, não é anormal que os levantes do inimigo aconteçam. Não é anormal que o inimigo se levante como forma de tentar impedir aquilo que Deus quer fazer. Portanto, nós entendemos que aquela tempestade, aquele mar em fúria, era algo que tentava impedir com que aquele homem fosse liberto do mal que carregava há muito tempo. Então, meus irmãos, para você que está em casa, para você que nos assiste, eu quero te dizer nessa noite, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem passado. Sabemos que estamos vivendo uma situação atípica, uma situação complicada. Mas acredito eu que aquilo que está acontecendo na tua vida é como forma de impedir que algo maior aconteça na tua vida. Mas entenda, meus irmãos, Deus nos outorgou, o Senhor Jesus nos outorgou de autoridade em Cristo Jesus.
para que nós possamos repreender aquilo que não vem de Deus e possamos receber somente aquilo que vem de Deus. E que o inimigo não seja capaz de ter êxito contra a tua vida, porque grande é o Senhor, grande é Deus. No Salmo 139, versículo 16, diz que Deus escreveu no livro da vida todos os nossos dias. No mesmo capítulo diz que Deus, Ele já nos conhece quando ainda nem éramos um embrião. Quando a gente ainda não existia, Deus já tinha escrito no livro da vida todos os nossos dias. Amém, meus irmãos? Agora, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para um ponto interessante, um ponto importante. Eu acredito que quando Deus escreveu todos os nossos dias no livro da vida, Ele não escreveu da seguinte forma: olha, dia 1º eu vou estar com o irmão João, dia 2 também, dia 3 eu já não vou poder, dia 4 talvez, dia 5 não, dia 6 sim. Eu não acredito que Deus tenha escrito no livro da vida dessa forma. Eu entendo que o plano perfeito de Deus é para que todos os dias Ele estivesse conosco. Ou melhor, nós estivéssemos com Ele, para que nós tivéssemos a devida proteção do Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Que muitas vezes a dificuldade vem e a primeira coisa que a gente faz é abandonar a Deus. A gente abandona aquele a quem jamais poderia. A gente acaba largando ou abrindo mão exatamente daquele que quer estar conosco todos os dias das nossas vidas. E a gente acaba enveredando por outros caminhos e ficando distantes do nosso Deus, distante do nosso Senhor. E eu tenho certeza absoluta que não foi isso que Deus escreveu para nós. Deus escreveu para nós, não é que nós não íamos passar por dificuldade, como nós já compartilhamos, não é isso. Porque o problema não é passar a dificuldade, o problema não é passar a tempestade, o problema não é passar as tribulações. O problema é viver tudo isso sem Ele, sem Jesus no nosso barco. É aí onde está o problema. E eu entendo, meus irmãos, que tudo tem um propósito. Deus não nos criou aleatoriamente, Deus gastou tempo conosco, gastou tempo com o ser humano. A criação do ser humano foi diferente, nós já pregamos isso aqui, inclusive. Então, meus irmãos, Deus teve uma delicadeza para criar o ser humano, para que andássemos nos seus caminhos. E com Jesus no nosso barco, nós temos paz, porque às vezes a gente mistura felicidade com paz. Às vezes a gente acha que, se eu tivesse uma casa nova, um carro novo, se eu tivesse aí umas 4 ou 5 faculdades, eu era feliz. Se eu tivesse a oportunidade de conhecer o mundo inteiro, vários países, eu era feliz.
Porque às vezes a gente acha que encontra a felicidade nas coisas, mas a nossa alma tem uma lacuna que só pode ser preenchida pela presença de Deus. Coisas não pode preencher esse vazio que existe na nossa alma, somente a presença de Deus. E nós não acharemos essa paz em outro lugar, porque se nós tivermos a presença de Deus, ainda que nós estivermos passando por dificuldades, passando por tribulações, nós estaremos em paz. Feliz não, em paz, porque o Senhor está conosco. Eu quero compartilhar mais uma passagem com vocês no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Hebreus 12, versículos de 1 a 3. Que diz: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Meus irmãos, nós devemos, como disse a palavra, correr a corrida que nos está proposta. E nós só poderemos entender essa corrida se nós estivermos vivendo aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Deus escreveu no livro da vida. E às vezes nós podemos pensar, mas será que o propósito de Deus está se cumprindo na minha vida? Como eu posso saber que o propósito de Deus está se cumprindo na minha vida? Será que era propósito de Deus que eu passasse por essa dificuldade, por essa aflição? Será que isso estava escrito no livro da vida? Será que nós estamos vivendo o propósito de Deus? Meus irmãos, nós só teremos a certeza se nós estamos vivendo aquilo que Deus preparou para nós, para cada um de nós, se nós estivermos buscando a revelação da palavra. Quando Jesus estava falando para seus discípulos, dizendo: olha, eu vou para preparar-vos lugar. O lugar para onde eu vou, vocês conheceis o caminho. E Tomé fala: não conheço, Senhor, o caminho. Eu não conheço o caminho. E Jesus fala para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós estivermos, meus amados, à luz das Escrituras, nós saberemos se nós estaremos no propósito de Deus. Porque nós não somos autodidáticos, a nossa intelectualidade é pífia. E as coisas de Deus, como diz 1 Coríntios 2,14, se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue entendê-las. Distante de Deus, ou distante da palavra de Deus, nós não teremos como entender se nós estamos vivendo o propósito. Jesus viveu o propósito que Deus Pai determinou para ele. E ele entendia perfeitamente aquilo que estava vivendo. Às vezes nós, como passamos por dificuldades, não entendemos. Vejam que Jesus chamou
Judas de amigo, mesmo sabendo que ele seria o traidor, e chamou Pedro de Satanás. Por quê? Porque Jesus entendia o propósito que se cumpriria na sua vida. Jesus entendia que Judas teria seu papel na história, para que Jesus viesse ser morto e crucificado, para que nós hoje estivéssemos aqui, glorificando o seu nome. Jesus, quando chama Pedro de Satanás, é porque Pedro disse: não, essas coisas não vão te acontecer, Senhor, eu não vou permitir. Pedro não sabia o que Jesus tinha que passar. Jesus sim sabia. Jesus tinha ciência. E quando nós estamos na revelação da palavra, meus amados, nós temos ciência daquilo que Deus quer para nós. Nós temos ciência. Em João capítulo 1, versículo 19, os fariseus foram até João Batista, que pregava no deserto, para interrogá-lo. Eles mandaram algumas pessoas irem ao encontro de João Batista para perguntar: quem és tu? És tu Elias? Ele falou: não, não sou. Quem és tu então? Ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai as suas veredas, raça de víboras, ou não herdarão a vida eterna. Então João Batista, em nenhum momento ali, ele quis se exaltar, em nenhum momento. Ele sabia qual era o propósito de Deus na vida dele. Ele não quis ser ninguém mais, ninguém menos do que aquilo que Deus tinha estabelecido para ele. Ele sabia exatamente. Falou somente: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai as suas veredas, ponto. Esse é o meu papel. Eu vim aqui para alertá-los das dificuldades. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Diz: pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Meus irmãos, o que nós não podemos é passar pelas tribulações e sairmos dela sem nenhum aprendizado. Nós precisamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. E para nós entendermos esse propósito de Deus, é necessário que nós vivamos o processo. Só que o processo, muitas vezes, é dolorido. E é aí onde a gente quer pular essa parte. Mas não tem como, infelizmente não tem como. Se nós queremos o propósito de Deus nas nossas vidas, se nós queremos que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas, nós precisamos estar preparados para viver o processo. Vejam que o que aconteceu na vida de Moisés. Moisés, ainda criança, com 2 anos de idade,
para não ser morto, teve que ser colocado lá em uma bacia, e ser colocado em um rio, para que fosse encontrado por outras pessoas, pelas filhas de Faraó. Aí a gente imagina, mas, meu Deus, uma criança de 2 anos de idade ter que ser descartada assim. Mas era o propósito de Deus se cumprindo na vida dele. Deus precisou elaborar essa estratégia para que Moisés tivesse a melhor educação possível da época, para que depois liderasse o povo de Deus no deserto. E a história você já conhece. E muitas vezes, meus amados, para que se cumpra o propósito, no decorrer do processo, algumas coisas estranhas acontecem. Com Moisés não foi diferente. Moisés acabou cometendo um assassinato, vocês conhecem a história, para que daí fosse parar no deserto para ter um encontro com Deus e receber de Deus a missão de resgatar o seu povo do Egito. Aquilo foi duro, aquilo foi difícil. Moisés teve 2 jornadas de 40 anos no deserto. Primeiro, Deus o levou a um lugar onde ele foi treinado a pastorear ovelhas, rebanhos, capacitado por Deus, para que pudesse arrebanhar o povo de Deus. Moisés permitiu viver o processo. E nós precisamos, meus irmãos, se nós queremos ser vitoriosos em Deus, nós precisamos viver o processo. Nem sempre as situações serão agradáveis, nem sempre. Talvez a maioria delas desagradáveis. Mas a gente precisa entender que Deus está nos capacitando, que Deus está nos preparando para algo maior, para algo melhor. A palavra de Deus não é mentirosa. Com José não foi diferente. José passou por muitas dificuldades, você conhece a história também. José foi perseguido, inclusive pelos próprios irmãos, foi humilhado. E no decorrer do processo, coisas ruins aconteceram. Tudo isso preparando José para um bem maior. Então, eu quero te dizer, meus irmãos, você que está em casa, você que nos assiste, você tem que entender que o que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo, Deus está te preparando para um bem maior. Agora entenda, meus irmãos, nós só conseguiremos viver esse propósito de Deus se nós estivermos à luz das Escrituras. Porque senão, como disse antes, as tribulações pode ter sido somente um mal passageiro, de qual nós não aprendemos nada. Mas à luz da palavra, o Senhor irá falar contigo. Isaías 61, 7. Diz: em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra em vez de humilhação. Bradareis de júbilo em vossa herança, porquanto recebereis porção dupla
em sua terra e terás alegria eterna. E é isso que eu profetizo na tua vida, meu irmão. Deus irá te dar a porção dobrada. Muitos irmãos nossos perderam seus empregos. Muitos irmãos estão em dificuldade financeira. Muitos irmãos nossos estão enfermos. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Você crê, meus irmãos? Em nome de Jesus, o nome do Senhor será exaltado na sua vida. Deus irá dar a cura a todos os nossos irmãos, todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que creem que Deus pode fazer um milagre. Meus irmãos, esse mal que tem assolado a nossa nação, ele tem se aproximado de nós cada vez mais. Muitas pessoas conhecidas, nossos amigos, irmãos em Cristo, já contraíram o vírus dessa enfermidade. Por isso que nós precisamos estar em Deus, em Cristo Jesus. Aquilo que pode até não nos livrar do mal, se assim for o propósito dele, mas irá nos dar a cura, irá nos livrar, em nome de Jesus. Eu creio, meus irmãos, que como eu falei agora há pouco da tribulação, da tempestade que aqueles discípulos enfrentaram, tudo isso porque existia um bem maior para acontecer. Jesus iria curar aquele homem endemoninhado. Semana atrasada, eu viajei pro Ceará com a minha esposa, uma semana. Fomos numa sexta-feira e voltamos na outra. E na semana que antecedia a nossa viagem, na segunda-feira, eu estava bem ruim, e tive que, já desde o sábado que eu não estava muito legal, domingo também não, segunda foi o dia que eu estava pior. E tinha que esperar a quantidade de dias correto, porque estava com suspeita do Covid, esperar a quantidade de dias correto. Na terça-feira, conforme me orientaram lá na clínica, seria o dia mais exato para um diagnóstico mais preciso. E na terça-feira eu fiz o teste do Covid, e iria viajar na sexta. E a minha esposa ansiosa, dizendo, olha, e aí, como é que eu faço? Porque o resultado sairia em 3 dias. E aí, como é que eu faço? Eu arrumo as malas, não arrumo as malas? Eu falei, pode arrumar as malas. Até comentei com o pastor Vandeir, eu falei, isso é espiritual, eu não tenho nada, o exame vai dar negativo. Isso são os levantes do inimigo para que a obra de Deus não aconteça. Porque existia 2 irmãos em Cristo Jesus, 2 jovenzinhos lá no Ceará que estavam nos aguardando para que fossem batizados ali, irmãos que queriam se reconciliar com Cristo, ali nos aguardavam. Lá, irmãos, alguns irmãos aqui já sabem, tem uma dificuldade, lá os irmãos não são pastoreados, lá tem um pastor que vai uma vez por mês lá fazer Santa Ceia, nas casas dos irmãos lá, mas é complicado a região lá. E os levantes do inimigo aconteceram, para ver se a gente desistia dessa viagem, para ver se a gente cancelava aquela passagem. E na sexta-feira de manhã, no dia da viagem, saiu o resultado negativo, que para mim só foi a constatação daquilo que eu já sabia. Eu já havia falado já para minha esposa, pode arrumar as malas, eu não tenho nada, isso é espiritual, falei para ela, isso é espiritual. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a obra que o Senhor tinha para fazer lá foi feita. Porque Deus é bom.
porque Deus é maravilhoso. E que se nós estivermos em Deus, meus amados, grandes coisas nós entenderemos. Quando, segunda-feira, agora, eu busco a revelação na palavra, meus irmãos, porque eu entendo que Deus quer se relacionar conosco, quer falar conosco em todo o tempo. Quando foi na segunda-feira, eu cheguei em casa à noite, e a irmã Dulce passa todo dia o cronograma que nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em um ano, 3 capítulos da Bíblia por dia e mais um versículo. E eu cheguei na segunda-feira, fiz a minha leitura e comecei a antecipar o de terça, o de quarta e o de quinta. Às vezes eu faço isso, quando eu sei que estou numa semana meia corrida no trabalho. Aí a minha esposa chegou e perguntou: tu está antecipando a leitura? Falei, sim. Ela falou, por quê? Eu falei, porque o pastor Ricardo vai me chamar para pregar na quinta-feira. Eu tenho que preparar alguma coisa. Aí quando foi na segunda-feira, na terça-feira o pastor me ligou. Irmão João, você pode pregar na quinta-feira? Eu digo, posso, pastor. Aí eu mandei um áudio para ela, uma mensagem para ela. O pastor me chamou para pregar na quinta-feira. Na penúltima vez que eu preguei aqui também, estava num domingo, depois do almoço, estava deitado com ela. E eu levantei, assim rápido. Ela falou assim, tu não tem mais. Eu tinha nesse domingo, eu tinha ministrado aqui a escola bíblica. Ela falou, essa semana tu ainda tem algum compromisso com a igreja? Não foi assim não. Eu levantei e fui para a Bíblia. Ela falou assim, está estudando, porque essa semana você não tem mais compromisso com a igreja? Eu falei, tenho sim. O pastor Ricardo vai me chamar para pregar na quinta-feira. Aí na terça, domingo, segunda, não sei, o pastor falou comigo. Então, meus irmãos, é assim, eu não sei muita coisa da Bíblia. O que eu sei é que tudo aquilo que eu preciso saber está aqui. Então é aqui que eu busco a revelação. Eu não sou nenhum adivinho, não sou nada disso. Pelo amor de Deus, longe disso, não quero isso para a minha vida. Eu só quero que Deus fale comigo. E eu acredito, meus irmãos, os irmãos não precisam crer em tudo aquilo que eu falo, não, porque as coisas que eu falo, meus irmãos, pouquíssimas coisas são coisas que eu ouvi falar. A maioria das coisas, 90% delas, são coisas que eu aprendo na Bíblia mesmo. O que eu trago para pregar aqui para os irmãos é tudo escrito de punho que eu vou lendo e Deus vai falando comigo. E quando eu chego aqui, a maioria deles eu nem leio. Porque o Espírito Santo, ele quer se relacionar com você. Não importa, meus irmãos, se você teve acesso a uma faculdade ou não. Não é pela intelectualidade que Deus fala conosco, é através da nossa entrega. E eu acredito, meus irmãos, era isso que eu ia dizer, que eu ia falar que você não precisa acreditar em tudo que eu digo, concordar comigo. Mas eu acredito que o que nós recebemos de Deus é o tanto que nós entregamos para Ele. Se nós nos entregamos muito, Ele se entrega muito para nós também. Se nós nos entregamos pouco, o relacionamento vai ser raso. Mas eu te digo que não é isso que Deus quer para nós. Deus quer um relacionamento profundo conosco. Nós estamos dispostos? Nós queremos gastar tempo quando nós chegamos no nosso trabalho? Ali quanto tempo a gente gasta com Deus?
A gente fala muito de dízimos, meus irmãos, e a gente fala da entrega de 10%, e às vezes a gente acha que, porque a gente é dizimista, porque a gente contribui, nós entregamos 10%, a gente já está bem na fita, a gente já está fazendo muita coisa. Mas esse 10% não é somente das nossas finanças, é do nosso tempo também. Se um dia tem 24 horas, nós deveríamos nos dedicar a Deus pelo menos 2 horas, 40 minutos ali, todos os dias, buscando a palavra, a revelação da palavra. E a gente não faz isso. A gente tenta viver dos nossos trabalhos, mas não é somente isso. Então, meus amados, permita que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Deus quer o melhor para você. Se nós estamos passando por dificuldades, é preparo de Deus, é treinamento de Deus. Nós temos diversos exemplos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente foca muito no livramento. Poxa, Deus deu livramento ali para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles nem um fio de cabelo foi chamuscado do calor, da chama ardente, nada disso. Daniel também. Mas a gente geralmente se atenta a isso e não percebe o que viria depois. Depois que Sadraque, Mesaque e Abednego não lhe aconteceu nada, o rei Nabucodonosor decretou ali que toda aquela nação deveria servir aquele Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquele Deus deveria ser reconhecido. A mesma coisa, o rei Dario também fez a mesma coisa quando Daniel saiu ileso da cova dos leões, para que o nome do nosso Deus Altíssimo fosse conhecido naquela nação, fosse conhecido na Babilônia. E às vezes a gente se atenta somente ao fato de nada ter lhe acontecido de mal a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e esquece de ler a continuação da leitura, que diz que todo esse impedimento, assim, nós entendemos que todos esses obstáculos, esses impedimentos, eram levantes do inimigo para fazer com que aquela nação não conhecesse a Deus. Então, meus irmãos, é com esse entendimento que eu te convido a focar na palavra do Senhor, a viver o propósito que Deus tem para cada um de nós. Por mais duro que seja o processo, mas que nós não negociemos os nossos valores, que nós não negociemos aquilo que nós entendemos que é a verdade, que é a palavra de Deus, porque nós temos um Deus que nos guarda, que nos livra, que nos zela e quer sempre o melhor para nós. Foque na Bíblia, leia a Bíblia. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Essa semana eu vi, esse é copiado, irmãos. Essa semana eu ouvi uma mensagem aí, algum grupo desse aí, que disse assim: a Bíblia não é revista da Avon para você abrir só para fazer pedido, não. É para conhecer as Escrituras, para conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas. Quantos estão dispostos a viver uma nova realidade em Deus, em Cristo Jesus? Amém, meus irmãos? É com esse entendimento, meus irmãos, que eu quero orar com vocês nessa noite. Quero pedir as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, para as suas vidas, e dizer que não temas, o Senhor é contigo. Busque a revelação na luz da palavra. Mergulhe nas Escrituras sagradas.
tudo isso que foi escrito aqui é para que nós sofrêssemos menos. É a orientação de Deus, é o que Deus quer para nós. Então, meus amados, por mais que estejamos cansados, por mais que tenhamos coisas para fazer, busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém, meus irmãos? A gente vai louvar, depois a gente ora. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele
Glória a Deus. Meus amados irmãos, quero orar contigo nessa noite. Meu Pai amado, faça-nos, Senhor Deus, ter um coração agradecido. Um coração agradecido, meu Deus, com o entendimento de, por mais que seja difícil, por mais que as dificuldades, meu Pai, batam as nossas portas, mas nós entendemos, meu Deus, que só o Senhor é digno de glória, é digno de honra, é digno de todo louvor, Pai amado. Por mais que nós estejamos passando por momentos de dificuldades, meu Pai, o Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de honra. Portanto, meus irmãos, vocês que estão nas suas casas, creiam nisso, que o Senhor Deus poderoso irá fazer uma reviravolta nesses acontecimentos, meus irmãos, e vocês serão abençoados em nome de Jesus, e Deus irá vos livrar de todo o mal, para a honra e glória do seu santo nome. Por isso, meu Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, Senhor Deus. Eu creio, meu Pai, que por mais que passemos por dificuldades, o Senhor está no controle das nossas vidas. Eu creio, meu Pai, que nós viveremos o propósito que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Eu creio, meu Deus, que nós viveremos todos os dias conforme o Senhor escreveu no livro da vida, conforme tem que ser. Eu creio, meu Pai, que pelas tuas misericórdias nós andaremos nos teus caminhos, Pai amado. E tudo aquilo que nos acontecer, toda tribulação, toda adversidade, toda dificuldade, meu Pai, nós entenderemos, meu Pai, que nós estaremos vivendo o processo para o cumprimento do teu propósito nas nossas vidas. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, encha cada irmão, cada irmã, Senhor Deus, que nos ouve, que nos assiste nessa noite, que seja abençoado e seja cheio da tua presença, seja cheio da tua unção, Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, que cada um de nós, Pai amado, possa, Senhor Deus, ser despertado, Senhor Deus, para viver a tua verdade, para viver as luzes das Escrituras, para viver, meu Pai amado, aquilo que o Senhor estabeleceu para nós todos os dias das nossas vidas, Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus. Não permita-nos sermos atemorizados, meu Deus, não permita-nos sermos amedrontados pelos levantes do inimigo, meu Pai, mas que nós possamos compreender, Senhor Deus, que quando os levantes do inimigo acontecem, é porque o Senhor está fazendo coisas grandiosas nas nossas vidas, Pai amado, e nós cremos e tomamos posse, Senhor Deus, em nome de Jesus, que dias melhores virão, Pai amado. O Senhor, Pai amado, não permitirá que essa chama se apague, Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus. Só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de glórias, Pai amado, só o Senhor é digno de louvor, Pai amado, e nós cremos, Senhor Deus, que em todo o tempo o Senhor está no controle das nossas vidas. Nós cremos, Pai amado, que nenhum mal chegará à nossa tenda, e se chegar, Pai amado, o Senhor estará conosco, Pai amado, nos zelando pelas nossas vidas, Pai amado, porque o Senhor nos separou, Pai amado, para viver a tua verdade, para estabelecer o teu reino aqui na terra, Senhor Deus. Por isso nos capacita e nos encoraja para isso, Pai amado. Que cada irmão, Pai amado, seja cheio em nome de Jesus. Derrama do teu sobrenatural sobre a vida de cada um, Pai amado. Quero te apresentar, meu Deus, nesse momento, todos os nossos irmãos que estão enfermos, Pai amado, que o Senhor, pelo teu poder, Senhor Deus, vá de encontro a esses irmãos e retira, Senhor Deus, que caia por terra em nome de Jesus todo o mal, Senhor Deus, e não permita que os levantes de Satanás possam ter êxito contra a vida dos meus irmãos, contra a vida da tua igreja, Pai amado, mas em nome de Jesus, meu Deus, que
cada irmão logo, logo possa estar aqui dando testemunho, Senhor Deus, do teu poder, possa estar dando testemunho, Senhor Deus, da tua grandeza, possa estar dando testemunho, Senhor Deus, da tua soberania, para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai amado. Em nome de Jesus, que cada irmão que está enfermo, Senhor Deus, não se sinta amedrontado, atemorizado de nenhuma forma, Senhor Deus, em nome de Jesus, mas confie na palavra que o Senhor quer dias melhores, e como diz em Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Meus irmãos, que nessa noite você seja abençoado pelo poder de Deus, pelas misericórdias do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, te peço nesse momento que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus sejam convosco, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Está encerrado.